Você vai tirar? Pensei que você ia usar o... Medo, temor e graça. Meu nome é Marco, sou da região leste, eu sou marido da Priscila, que compartilhou com vocês aqui a oferta, e a gente casou ano passado. E ano passado foi um ano muito especial para a gente, porque foi o ano do nosso casamento, né? Ela está aí, eu não posso deixar de falar disso. E além de ser o ano do nosso casamento, foi o ano que eu completei 10 anos como cristão, 2017. E eu estou muito feliz de vir aqui com vocês, estar aqui com vocês para compartilhar o que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus. E pesquisando sobre esse tema, né, estudando um pouco para a pregação aqui, uma coisa me chamou a atenção sobre isso que a gente vai falar. O quanto a gente fala desse tema no mundo religioso. Já percebeu? A gente fala muito de qual a diferença de medo e temor. A gente fala muito de qual a diferença da lei e a graça para as nossas vidas. Nós somos aceitos por Deus, independente do que a gente faz, versus quais são as expectativas de Deus para nós. O conteúdo é vasto. E é vasto porque é complexo mesmo, não é? Quando algo é complexo, o que a gente tende a fazer para simplificar e passar uma mensagem de uma forma mais simples é fazer comparações, ilustrações. Eu mesmo, desde pequeno, eu tentei entender esse assunto aqui, mas era muito difícil. Então, várias pessoas tentaram me ensinar, dizendo coisas como assim, olha, você não precisa ter medo de Deus, né? Você não precisa ter medo dos seus pais, você precisa ter temor dos seus pais, respeito. Tá, não entendi ainda. Você não precisa ter medo da polícia, não é, Marco? Você precisa ter temor da polícia. Nossa, Deus virou uma polícia agora, né? Você não precisa ter medo do promotor, porque se você não estiver devendo nada, o promotor não vai fazer nenhuma acusação. O que o promotor faz mesmo? Eu não sabia responder. E perceba quão difícil é entender como esses assuntos se relacionam, não é? É sobre essa relação que eu queria falar com vocês hoje. Porque quando a gente coloca a graça nessa equação, ainda fica ainda mais difícil de entender. A gente está acostumado a ter medo, a temer coisas que nos causam dano, pessoas que nos causam algum tipo de mal. Mas como temer um Deus cheio de misericórdia e graça? Então, antes da gente entrar na Bíblia, queria fazer uma oração com vocês, enquanto nós abrimos em Hebreus 12. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos hoje como família do Senhor, obrigado pelo seu amor tão grandioso, sua paciência inesgotável pelas nossas vidas. Peço que o Senhor me dê do seu Espírito hoje, Deus, que sua palavra toque nossos corações, saiamos daqui tocados com a sua palavra, com o seu amor, com a sua graça. É isso que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, Hebreus 12, antes da gente entrar aqui, a gente vai falar um pouquinho da carta aos Hebreus. E essa carta aos Hebreus, o grande tema dela é a superioridade de Cristo. Tá? Essa carta, embora não tenha nenhuma menção específica dentro da carta, acredita-se que ela foi escrita a judeus convertidos ao cristianismo. Tá? E esses judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam muito desanimados por lutas internas, pecados, mas principalmente por intensas perseguições. Se você olhar em Hebreus 10:34 ou em Hebreus 12:4, você não precisa ir lá, você vai notar que bens estavam sendo saqueados desses cristãos, terras estavam sendo roubadas, martírios estavam sendo armados. Mas a religião que estava sofrendo mesmo essas perseguições não era o judaísmo, era o cristianismo. O judaísmo propriamente dito, ele não estava sofrendo tantas dificuldades assim. Então, dessa forma, a grande tentação desses cristãos, desses discípulos dos hebreus, era desistir do cristianismo e retroceder para o judaísmo. E por isso essa é a tese da carta: Cristo é melhor. É relembrar os discípulos da graça de Deus,
para que eles não voltassem a cumprir estritamente a lei e os inúmeros encargos do Antigo Testamento. Porque se tinha alguma coisa que era difícil para os judeus da época entenderem e engolirem, era a graça de Deus. Você já imaginou? Como assim? Eu tenho que decorar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, quando eu tenho 5 anos, 7 anos, quando criança, e observar inúmeras regras e mandamentos. Aí chega esse Paulo aí e vira para mim e fala que a salvação é dom gratuito de Deus. Difícil de assimilar, né? E por isso que especificamente no capítulo 12, a gente vê diversas advertências, como no versículo 15, por exemplo, que fala assim: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Ou no capítulo 13, versículo 9, é bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência à regra sobre alimentos. Então essa dificuldade que a gente encontra hoje de entender o que é a graça no meio de tudo isso, embora venha com uma roupagem um pouco diferente hoje, ela não é nova. Ela é bem similar com a dificuldade que esse povo, essa comunidade judaico-cristã, enfrentava na época. Então, diante desse contexto, a gente vai ler Hebreus 12, que eu sei que está há bastante tempo aqui já, né? Mas vamos lá. Hebreus 12, 28, na versão João Ferreira de Almeida, que eu vou ler, vocês podem acompanhar comigo aqui no telão, fala assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa expressão aqui, retenhamos a graça, no grego, significa nos apeguemos, seguremos ao favor, ao presente merecido de Deus. E em determinados momentos da minha vida cristã, eu tive diferentes dificuldades com essa passagem. Eu tive um momento da minha vida que eu tinha medo de Deus, e aí eu olhava para essa escritura e pensava assim: como que eu vou me apegar à graça e me aproximar intimamente de um Deus que é fogo consumidor, de um Deus que eu tenho que servir com temor, reverência? Tinha uma etapa da minha vida, irmãos, que eu tinha medo de sair de casa sem ter tido tempo com Deus ou sem ter orado, achando que eu ia chegar no trabalho e ia ter um péssimo dia, achando que eu ia chegar na prova da faculdade e ia tirar 0, achando que eu ia sair do meu quarto, tropeçar em algum primeiro buraco que aparecesse e ia para o hospital quebrando a perna. É trágico, mas é cômico, né? Eu tinha essa visão de Deus. Por outro lado, teve também certos momentos da minha vida que eu olhava para essa passagem aqui, e a única coisa que ela me fazia refletir no íntimo era assim: não, que é temor e reverência? Isso aqui é só mais uma daquelas passagens antiquadas do Antigo Testamento, embora esse aqui esteja no Novo, mas Hebreus é quase antigo, né? Que a gente tem que interpretar segundo a graça de Deus. Temor e reverência não faz parte da minha relação espiritual. Fogo consumidor aqui é uma figura de linguagem. Deus não é isso. E você? O que você pensa quando você olha para essa passagem? Você pensa em graça? Você pensa em temor? Você pensa em fogo consumidor? Em que tipo de Deus você medita quando olha para essa passagem? Porque diferentemente do que a gente pode pensar às vezes, aqui não existe contradição alguma entre o sentido dessas 3 palavras. Muito menos uma é mais importante que a outra. Na verdade, o que a passagem afirma aqui é que esses conceitos são interligados diante da natureza de Deus e a forma como a gente se relaciona com Deus. Mas o fato é que a lente que você enxerga a Deus na Bíblia ou nessa passagem revela muito de como você se relaciona com Ele. E a gente pode facilmente, infelizmente, nos relacionar com Deus baseado no medo. Não é assim? Porque se tem uma coisa que a gente aprende a sentir desde criança, é medo. Já parou para pensar? A primeira música que cantam pra gente quando a gente é criança é uma música assim, ó: nana, nenê, que a cuca vem pegar, papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Você tá lascado desde criança.
Mamãe, me deixa com uma arma aqui, né? Pelo menos, vai para trabalhar, me deixa sozinho. A gente cresce mais um pouco, e aí a gente vê uns filmes de terror, e a gente começa a ter medo de escuro. Não é? Eu mesmo tinha uma luzinha azul que eu acendia toda vez antes de dormir, porque senão eu não conseguia dormir. Minha família me tira sarro até hoje por causa disso. Não é que eu use até hoje, tá, pessoal? Se você não acredita, pergunta para a Priscila. Tá? A gente cresce mais um pouco, e aí a gente tem medo de ficar sozinho, e a gente quer fazer amigo a todo custo. Eu lembro que um dia fui num torneio de rap para fazer 2 amigos. Eu num torneio de rap. Pois é. A gente cresce mais um pouco e a gente começa a ter medo de escolher a faculdade errada, escolher a carreira errada, não é, jovens? A gente tem medo de não ser ninguém na vida, a gente tem medo dos nossos relacionamentos, a gente se machuca com as pessoas, a gente tem medo do sofrimento, a gente tem medo da violência, a gente tem medo de doença, a gente tem medo de catástrofe, e não poucas pessoas têm medo de Deus. Deus, para algumas pessoas, é uma figura castradora, punitiva, ameaçadora, que está esperando um único deslize para nos acusar, como promotor da história. E adivinhe, ele é o promotor e o juiz ao mesmo tempo, está condenado. E pensando na nossa... isso não é comum a uma ou outra religião, isso é comum a todas as religiões, tá? Muitos especialistas, incluindo o Leandro Carnal, que é um famoso historiador que está virando youtuber agora, e obviamente por causa do nome ele não fala coisas muito espirituais, né? Mas assim, muitos especialistas, eles afirmam que o medo se fez presente por toda a história, na história das religiões, em todo lugar, como arma de manipulação. E pensando na nossa tradição judaico-cristã, isso não é diferente, né? Nós jovens, dependendo da forma como nós absorvemos a mensagem, logo que nós crescemos, a primeira coisa que fica gravada na gente é que Deus fez cair um dilúvio que dizimou a população inteira. Já pensou? A gente vê um pouco de tempo depois Deus interagindo com Abraão, e aí a forma como que Deus interage com Abraão é assim, sacrifica seu único filho, sai da sua terra, e ele não é questionado em momento algum por isso. Um pouco de tempo depois a gente vê Deus interagindo com Moisés, e aí a primeira vez que Deus aparece para Moisés é numa sarça flamejante que não era consumido pelo fogo, e tire suas sandálias porque aqui é lugar santo, e Moisés teve medo de olhar para Deus. E assim segue. Dependendo da leitura que você faz do Antigo Testamento, ou da forma como que você olha para o Antigo Testamento, a gente vê um Deus que causa muito mais pavor e medo do que tranquilidade, paz e amor. Então, quando a gente se aproxima dessa passagem aqui em Hebreus, nesse contexto, a gente pode pensar só em fogo consumidor, só em temor e reverência, e a gente deixa a graça com Jesus e para quem sabe lidar com ela. A gente pode pensar que a gente está diante de um Deus que está aguardando um deslize para nos castigar. E muitas vezes, irmãos, isso é velado, tá? A gente fala no dia a dia, aqui nos cultos da graça de Deus, mas no fundo, quando a gente vai viver mesmo, a gente está vivendo esse medo, essa fobia espiritual. Deixa eu dar um exemplo. Eu estava um dia num evento, e aí uma pessoa chegou da nossa igreja, e aí ela falou, sabe fulana? Fulana não foi na atividade lá da igreja. Eu falei, mesmo todo mundo falando para fulana, e ela não foi. E aí, sabe o que aconteceu? Eu falei, não sei, ela teve um acidente. Não foi grave, mas ela foi para o hospital. A gente nunca sabe os planos de Deus, né? O que Deus tem a ver com esse acidente? Fiquei pensando. Deve ser por isso que o Palmeiras perdeu a final, né? Porque teve alguns discípulos que faltaram no jogo, faltaram no culto, para assistir o jogo. Sorte que os corintianos foram fiéis e vieram aqui, né? Ganharam, tá aí, ó. Não que eu concorde, tá?
amigos. Mas o ponto é, se a gente acreditar que a gente tem esse tipo de Deus, microgerenciando as nossas decisões, e abençoando as certas, e amaldiçoando as erradas, aonde a gente vai parar com esse relacionamento? Afinal, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Afinal, todas as nossas boas justiças, nossas ações são como trapos imundos diante do Senhor. Qual que é a nossa expectativa de aprovação? Você quer realmente ter esse tipo de relacionamento com esse tipo de Deus por toda a sua eternidade? Deus não soma créditos e nem débitos na nossa vida, porque se Ele fizesse isso, a gente ia viver em débito. Então, quando a gente se relaciona com Deus na base do medo, a gente não chama mais Deus de amigo, embora Ele nos chame assim, e a gente começa a ficar mais próximo de funcionário de Deus. Porque um funcionário que cumpre seu horário no trabalho e faz o que é estritamente necessário para ganhar seu salário do mês, no final do mês, não é? E aí a gente começa a fazer dentro da igreja só o que é estritamente necessário para ficar bem com Deus. A gente pede conselho por obrigação, a gente participa das atividades que são estritamente necessárias para ficar bem, vigília então só quando for programação da igreja em casa. E a gente vive uma vida cristã de funcionário, esperando receber como pagamento no final da vida a vida eterna. E aí a gente está falando de Jesus com os nossos lábios, enquanto o nosso coração está distante dele. Por isso eu pergunto, como você tem visto seu discipulado, meu irmão, minha irmã, minha amiga? É só uma obrigação para você? Você está lá de coração, você faz para cumprir tabela? Eu não sei vocês, mas eu pelo menos já tive muitos tempos de discipulado só para falar para as pessoas que eu estava tendo tempo de discipulado. Sabe aquele tempo que nivela a vida cristã de ambos os participantes por baixo? É assim, é o famoso discipulado melancólico do Wagner. Não sei quem já ouviu essa expressão, mas eu achei precisa para descrever. Você chega no seu tempo de discipulado e aí você fala, olha, eu estou mal com uma coisa. Aí seu parceiro fala, eu vou orar por você, meu irmão. Aí chega no próximo tempo, o seu parceiro fala, olha, eu estou mal com uma coisa. Eu vou orar por você, meu irmão. Aí chega no próximo tempo, adivinha, você está mal de novo com alguma coisa. E aí passam meses, e você olha para trás e pensa assim, que área eu cresci da minha vida espiritual? Não sei. Já aconteceu algo parecido com você? O grande problema dessa dinâmica, irmãos, é que por fora está tudo bem, mas por dentro a gente está perdendo a oportunidade sobrenatural de ver transformações reais que Jesus Cristo faz nas nossas vidas através dos discipulados. Eu sou tão grato pela minha amizade com Léo. Léo, eu escondi essa parte de você da pregação. O Léo, para quem não conhece, é esse aqui, de óculos. Os dois estão de óculos, né? O da esquerda, não sou eu, então é o Léo, né? Obviamente. Eu sou tão grato. A gente tem uma parceria há bastante tempo já. A gente joga basquete 2 vezes por mês juntos. A gente conversa muito. E essa amizade que eu tenho com o Léo é uma das coisas mais preciosas que eu tenho dentro da igreja hoje, porque ela impacta de um jeito o relacionamento que eu tenho com a minha mãe, o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, o relacionamento que eu tenho com a minha família, com os irmãos, como eu lido com as minhas finanças, como eu vejo a minha carreira, que eu não vejo o cristianismo fora de amizades como essa. É sobrenatural, irmãos. Mas se você vê discipulado como mais um requisito formal da igreja, você dificilmente vai enxergar esses milagres. Como você tem visto as suas reuniões de igreja em casa? Que, por sinal, é uma das melhores formas para a gente nutrir e fazer essas amizades, né? Como você tem olhado para os retiros, para as vigílias, para os encontros de oração? O verdadeiro temor do Senhor não é sentimento de culpa, irmãos. Não é medo, não é obrigação.
Não é um medo que nos afasta de Deus, embora parecemos estar próximos de Deus, mas é o que nos atrai sinceramente a Ele. E a gente não precisa ir nem para o Novo Testamento para falar disso. Olha que interessante em Êxodo 20:20. Acompanha comigo aqui. Êxodo 20:20. A palavra de Deus diz assim: Então Moisés respondeu: Não tenham medo. Não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Aqui Moisés claramente, ele repudia o medo de Deus e exalta o temor. Você sabia que existem mais de 360 menções a passagens como não tenhas medo na Bíblia? Uma para cada dia do ano. Pois é assim em qualquer relacionamento, não é? Quão próximo você consegue ser de alguém de quem você tem medo? Se você já foi visitar um parente próximo aí que tem um animal de estimação gigante, você vai se identificar com essa história. Mas teve um dia que eu fui visitar um parente com a minha avó, com a minha família, e aí, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha um Rottweiler gigante, babando, latindo lá no quintal, né? Imagina. Óbvio que eu não quis entrar na sala, aí gritei lá pro meu tio foi lá, prendeu o cachorro, prendeu ele no quintal, aí a gente passou assim, morrendo de medo no quintal, sentou na sala, suando frio, conversando ali, queria ir embora. E aí quando deu o horário, óbvio, fui embora rapidinho de lá. Aí eu perguntei para minha avó, falei: vó, você não estava vendo o cachorro não? Você não estava com medo do cachorro? Aí ela respondeu assim para mim, do jeito que ela faz: ô fi, ele é super dócil. Você está falando isso porque você não conhece ele ainda. Eu não sei se ela queria que eu marcasse um cinema com ele para conhecer mais, né? Mas tudo bem, beleza. Mas o ponto, irmãos, olha que interessante. Olha que interessante. O mesmo cachorro que eu estava apavorado, que eu achava que ia me devorar, é o cachorro dócil, amoroso, que lambe a cara das pessoas que conhece, estaria disposto inclusive a salvar a vida de um amigo, caso um assaltante entrasse naquela casa. Num relacionamento, tudo depende do quanto você conhece. Então eu te pergunto hoje, com que Deus você tem se relacionado? É um Deus que está te avaliando a todo momento, esperando para te devorar? Ou é um Deus que daria a sua vida por você? A Bíblia diz aqui em 1 João 4, ela fala: portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O que você conhece de Deus hoje é suficiente para você entender que Ele quer ter um relacionamento com você. Não é baseado no medo, é baseado no amor. Porque se não for, eu convido você a estudar a Bíblia, a conhecer mais Jesus, porque é exatamente isso que difere o cristianismo de todas as outras religiões. Todas as religiões têm algum sistema de recompensa e maldição que aprisiona, que manipula por métodos, conceitos e filosofias diferentes. O que a gente se vê em essência, em religião, é isso aqui, ó, é o homem galgando passos, fazendo coisas, sendo aprovado em direção a Deus, ao divino, à transformação. Enquanto no cristianismo, irmãos e amigos, a gente não vê isso. Sabe o que a gente vê? A gente vê um Deus se esvaziando, se rebaixando, resgatando o ser humano. Um Deus que antes de Cristo já fazia promessas maravilhosas, como Isaías 41:10. Não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento. O temor de Deus não é medo, não é peso, não é débito, não é sentimento contínuo de avaliação. O amor totalmente verdadeiro afasta todas essas coisas, irmãos. Mas se não é medo, o que é esse temor santo então, né? Que vemos em Hebreus 12, 28. O que será? Qual a sua relação com a graça de Deus? Eu acredito que a mesma passagem em 1 João 4 já dá um importante direcionamento para a gente. Sabe qual que é o amor? O tipo de amor que lança fora o medo? O amor que é totalmente verdadeiro. Totalmente verdadeiro aqui no grego significa completo, perfeito, acabado, pleno. Você conseguiria sentir esse tipo de amor, reconhecer esse tipo de amor por alguém que você não conhece? Ou por alguém que você ouviu falar? Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Você está aqui no final do culto, aí chega alguém para você, bate nas suas costas e fala assim: ó, eu te perdoo, amigão, porque eu gosto de você. Aí você vira meio estranho, mas o que eu fiz para você? Tá, a pessoa dá as costas e vai embora. Aí chega outra pessoa e pergunta para você: o que aconteceu aí com essa... O que aconteceu entre vocês dois? Você falou: não sei. Cara estranho, meio maluco, né? Veio aqui e tal, não sei o que aconteceu. Eu pergunto para você: quanta gratidão você sentiria por essa pessoa que te pediu perdão? Quanto amor? Próximo de zero, óbvio. Você não sabe quem ela é, você não sabe o que ela fez, o quanto custou para ela vir aqui falar com você, você não sabe o que você fez. Então logo eu questiono: é possível conhecer esse amor perfeito de Deus sem conhecer a natureza santa e justa do Deus que o criou? É possível entender a profundidade, a largura do amor de Cristo sem saber como Ele andou aqui na terra? Sem saber que nós somos diante dEle, seus planos para nós. Como amar alguém que você conhece pela metade? Eu estou dizendo isso porque muita gente no contexto religioso brasileiro contemporâneo conhece João 3,16, não conhece? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas quantas pessoas conhecem esse Deus? Suas expectativas para nós? Quanto custou esse ato de amor? Eu passei anos indo em igrejas e não me importando com essas perguntas. Mas fatalmente, se você não se importa com essas perguntas, você estará se relacionando com algum tipo de Deus, mas não é o Deus que morreu por você, que está nas Escrituras Sagradas. E por isso, irmãos, que é fundamental cada passagem bíblica que fala, que expressa o que Deus é: santo, glorioso, paciente, amoroso. Porque quando a gente olha para esse Deus, não um Deus para quem a gente não está devendo nada, mas um Deus que nos deu tudo, mas um Deus infinitamente poderoso, um Deus que nele nos movemos, existimos e respiramos, um Deus que nos sustenta com a palma da sua mão, um Deus que quando a gente olha amedrontados, constrangidos até, quando a gente olha para esse Deus, desse jeito, é que Ele se aproxima de nós e fala assim: Marco, não temas, eu te amo. E eu digo para Deus: eu não mereço isso. Eu vim anos por anos na igreja sem reconhecer quem é o Senhor, só estava aqui para conseguir a vida eterna mesmo. Marco, eu te amo, não temas. E eu digo: uau, que Deus admirável e maravilhoso. E aí eu entro no temor santo do Senhor.
O verdadeiro temor, irmãos, então, é quando é compreendido, quando a gente entende como C.S. Lewis, ele afirmou que diante de Deus, a gente está diante de algo que é incomensuravelmente, infinitamente superior a nós mesmos, em todos os aspectos, mas que ainda se faz semelhante para nos alcançar. Então, quanto mais profundo, mais claro e evidente é tudo que nos separa de Deus, para nós, maior é a celebração, e mais sincera é a devoção por tudo que Jesus fez pela nossa vida. Então, se você é cristão, e usa meia dúzia de passagens, e a doutrina da graça, para viver como seu coração deseja, eu te chamo a conhecer o verdadeiro amor de Deus, que Deus tem para aqueles que o temem. Nesse temor, você acha a inspiração, você encontra o amor perfeito de Deus, você encontra a misericórdia, a paciência que te transforma de dentro para fora. É nesse amor que você sente, que você teme entristecer quem te ama tanto. É aqui que você acha o princípio da sabedoria, o arrependimento, o temor que nos aproxima cada vez mais de Deus. E o único medo ou receio que fica por aqui é o medo de nós mesmos. Assim como Agostinho, ele afirmou, ele disse: eu tenho medo da graça que passa sem que eu perceba. Quando a gente não conhece e não admira a Deus por quem Ele é, a gente barateia a graça a tal ponto que ela passa e a gente não percebe. Diante dos nossos olhos. Eu tremo de medo disso acontecer comigo, irmãos. Recentemente eu recebi algumas notícias que alguns casais próximos a mim, que eu conhecia, eles se divorciaram. E eu, como um casado jovem, como filho de pais separados, eu recebi essa notícia com muita tristeza no meu coração. Mas poucos dias depois, essa tristeza virou temor. E virou temor porque não foi porque eu estava com medo de ir para o inferno se eu fizesse isso ou aquilo. Não foi porque eu pensava que se eu não fizesse isso ou aquilo, Deus não ia abençoar meu casamento. Mas foi porque aquilo me fez refletir nas consequências das minhas próprias ações, da minha própria natureza. Aquilo me fez pensar que eu tinha medo de perder a pequena vulnerabilidade que Deus coloca no meu coração. Tinha medo de pensar que eu podia ser autossuficiente, não dependo de ninguém, meu casamento está tudo bem, enquanto por dentro ele está se definhando. Porque em última análise, a única coisa que me separa, eu tenho consciência disso, de qualquer casal, do meu trabalho, do meu condomínio, não é vir à igreja de domingo, simplesmente. Não é minha integridade moral. Mas a única coisa que me separa é a minha reverência, é a minha admiração ao sacrifício de Jesus pela minha vida. No exato momento que eu perder de vista Jesus Cristo, eu sei que eu vou sucumbir às minhas próprias vontades. E meu coração vai se distanciar de Deus. Seja utilizando o caminho do medo, seja utilizando o caminho do barateamento da graça. Então, concluindo aqui, amigos, após refletir um pouco na história da nossa igreja e fazendo parte dela numa perspectiva mais recente, eu acredito que a gente já passou por ambos os extremos, não é? Eu acredito que a gente já passou uma temporada vivendo no medo, cobrança, pressão. Por outro lado, eu também sei que nós já passamos uma boa temporada indiferentes
a potência dos sonhos de Deus para as nossas vidas, despretensiosos, sem zelo e amor pelo Evangelho, sem visão uns pelos outros. Hoje eu reconheço que se eu estivesse vivenciando minha vida cristã no medo, eu nunca viveria milagres, enxergaria Deus atuando na minha vida de forma sobrenatural. Eu e a Priscila, como ela compartilhou aqui no momento da oferta. Mas eu também sei que eu corro risco de ir para o outro lado, de viver como meu coração deseja, achando que eu estou vivendo a graça, enquanto o verdadeiro amor de Deus escorre pelas minhas mãos. Então, independentemente de qual extremo você está hoje, o que eu te convido é experimentar, a buscar esse equilíbrio aqui. Eu te convido a perder o medo, sem perder o temor de Deus. Porque a gente pode até passar pelo medo, e isso não descaracteriza a nossa jornada, irmãos. A gente pode passar pela completa indiferença ao sacrifício de Cristo e ao caráter de Deus, mas a gente não permanece lá também. A gente permanece aqui, no temor do Senhor, diante de um Deus admirável e cheio de graça. Então eu queria finalizar com um poema com vocês, traduzido por Manuel Bandeira, feito por alguém que aparentemente encontrou esse lugar tão precioso e que me inspirou tanto. Enquanto a gente lê esse poema, eu convido vocês a meditarem na cruz de Cristo. Porque nessa cruz nós encontramos o perfeito equilíbrio entre medo e graça. Porque diante dessa cruz de Cristo não há espaço para medo. Porque nós sabemos que fomos aceitos pecadores. Quem somos? Mas também não há espaço diante dessa cruz para indiferença. Não há espaço para nos mantermos iguais diante de um Deus maravilhoso e cheio de graça. Então, diante dessa cruz, nós encontramos o temor do Senhor. Então nós vamos ler esse poema juntos, vamos orar juntos e depois vamos cear juntos. E se você entende o que é a ceia, queira participar desse momento conosco, sinta-se à vontade. O poema fala assim: Não me move, Senhor, para querer-te, o céu que me has um dia prometido. E nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Move-me tu, Senhor. Move-me o ver-te cravado nessa cruz e escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor de agonia que ele verte. Move-me ao teu amor de tal maneira que a não haver o céu eu te amara, e a não haver o inferno eu te temera. Nada tens a me dar porque te queira, pois se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que eu te quero eu te quisera. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos e por o Senhor ter nos reunido como família, por o Senhor ter nos reunido como irmãos, pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Obrigado, Pai, pelo pão que representa o seu corpo aqui hoje, pelo suco de uva que representa o seu sangue vertido na cruz. Deus, obrigado por esse símbolo tão precioso para nós, tão lindo, tão admirável, tão cheio de graça,
Obrigado porque a cruz nos dá esperança, nos move, nos atrai ao Senhor. E obrigado por o Senhor nos fazer, Deus, perder o medo ao nos aproximarmos do Senhor, ao mesmo tempo que nos transforma diante de tal grandiosidade. Te oramos em nome de Jesus. Amém.